Nenhum problema, nada que possa te distrair, te impeça de ouvir a palavra de Deus nessa tarde e colocar em prática, aquilo que você ouvir. Para isso a gente vai orar, sabendo que a gente não conseguiria colocar em prática a palavra de Deus ou entender de um modo mais profundo se não fosse a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então eu te convido a fazer essa oração se colocando de modo humilde diante de Deus e diante da palavra, para que Ele fale ao seu coração. Esse é um momento em que tantas vezes a nossa experiência na caminhada com Deus pode nos atrapalhar também, pelo fato da gente achar que já tem conhecimento suficiente, ou estar acostumado ao ambiente da igreja. Pode ser uma forma de distração também. Poxa, peço para você não levar em consideração o pregador que está aqui à frente também, mas que você leve em consideração que Deus pode usar qualquer pessoa para, através da sua palavra, transformar as nossas vidas. Que seja assim então nessa tarde. Orar. Senhor, a gente te agradece pela oportunidade que a gente ainda tem de abrir a Tua Palavra e estar reunido aqui como igreja, Pai, como irmãos, Senhor. A gente poder louvar livremente, Senhor, poder ouvir aquilo que você tem a nos dizer, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que a gente teve de chegar até aqui, seja pelo modo que tenha sido, de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que a gente está aqui nesse lugar com toda essa estrutura para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Faça com que o nosso coração não estrague tudo, Senhor. Faça com que nada em nosso coração estrague esse momento, Senhor. Que não seja a nossa soberba, a nossa arrogância, Senhor. Que não sejam os problemas que nos acometem, Senhor. Por favor, Pai, fala conosco através do Teu Espírito Santo. Faz esse milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo após a primeira multiplicação de pães, Jesus anda sobre as águas, e uma das razões para isso ter acontecido e os discípulos terem ficado atônitos foi pelo fato de que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, verso 52 do capítulo 6. Ou seja, Jesus tinha multiplicado os pães, andado sobre as águas. Os discípulos já não estavam entendendo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus continua pregando e fazendo milagres. Jesus cura a filha de uma mulher estrangeira. Depois Jesus cura uma pessoa que é surda. A segunda multiplicação a gente já está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Os fariseus lhe pedem um sinal. Jesus diz para os fariseus que não vai ter nenhum tipo de sinal para eles. E agora Jesus vai entrar num barco com os seus discípulos. A gente finalmente chega ao verso 14 do capítulo 8 do Evangelho. Então Jesus já tinha feito muita coisa, e os discípulos, por algum motivo, não estavam compreendendo, estavam com o coração endurecido. É interessante que Marcos usa 2 vezes essa expressão para coração endurecido para os discípulos de Jesus e não para os outros. Então, é possível que um discípulo de Jesus tenha o coração endurecido por um certo tempo. Os discípulos vão entrar no barco e vai haver uma discussão. Jesus vai tentar explicar para esses discípulos que eles têm que lembrar daquilo que ele tinha feito.
tem que ter os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos também. Incrivelmente, depois Jesus, na passagem seguinte, vai curar um cego, e antes ele tinha curado um surdo. Então é justamente aquilo que os discípulos precisavam. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles tinham olhos, mas não viam. O verso 14 do capítulo 8 diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? É possível que a gente seja chamado de discípulo e mesmo assim apresentar um coração desatento e endurecido. É estranho a gente pensar na posição desses caras que seguiam Jesus. Eles estavam diante do Messias. A história estava sendo transformada naquele momento. A história da humanidade, a história de um Deus que é pessoal, criador, que se relaciona, que interfere no mundo. A história de um Deus que intervém está sendo escrita diante dos olhos daqueles discípulos. O cumprimento de todas as profecias que eles aprenderam desde criança. Toda a escritura estava sendo revelada para eles na pessoa de Jesus, e eles estavam distraídos. E a gente tem vivido isso. A gente é testemunha de muitos milagres. Nesse ano eu já batizei 12 pessoas nesse ano. Consegue entender? 12 vidas tiveram um encontro com Jesus Cristo, um encontro verdadeiro e para sempre. Nomes escritos num livro que conta os filhos de Deus e que não pode ser apagado. No final da nossa história, o Senhor diz que nós somos perdoados e fomos perdoados por Ele. Sem dívida, sem culpa. O céu nos é garantido por Jesus Cristo. Não há nada mais maravilhoso do que isso. E tantas vezes a gente está aqui totalmente distraído. O que Jesus faz? Primeiro, Ele repete aquilo que era dito no Antigo Testamento para o povo que tinha um coração endurecido. Sempre que o povo tinha um coração endurecido, você vai ver Jeremias, você vai ver Ezequiel, você vai ver o salmista, você vai ver Isaías dizendo exatamente essas palavras. Vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem, o coração de vocês está endurecido. Como que a gente consegue vencer isso? Jesus diz para a gente algo interessante. Você percebe que a última pergunta do verso 18 é se os discípulos não se lembram. E o que Jesus faz? Jesus faz o favor de lembrá-los. Jesus é tão misericordioso, irmãos, que Jesus poderia dizer para os seus discípulos assim: vocês não se lembram, o problema é de vocês. Mas não, vocês não se lembram, então eu vou lembrar vocês. Lembre-se de quem se lembrou de você. Lembra?
aquilo que o ladrão na cruz disse para Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O Senhor se lembrou de você em algum momento da sua vida, em algum momento em que você caminhava totalmente perdido. Você consegue se lembrar do momento em que você se converteu? O momento em que Jesus entrou radicalmente no seu coração e mudou tudo, mudou a sua visão, mudou a sua perspectiva, os seus sonhos, os seus projetos. Você se lembra do momento em que você foi batizado? Se você não foi batizado criança, né? Você se lembra. Eu me lembro porque eu fui batizado já adolescente. Mas se você foi batizado criança, da sua profissão de fé, você se lembra disso? Você se converteu, como que era a sua rotina de oração, de leitura, de jejum? Qual era a sua frequência na igreja? Eu, meus irmãos, eu vivia na igreja de noite o tempo todo. E hoje também. O tempo inteiro. Às vezes a gente se engana, meus irmãos. Uma vez eu aprendi com um pastor uma dinâmica, que é uma dinâmica terrível de ser feita, beleza? Então, talvez você nem precise fazer. Mas ele pediu assim, você coloca, pastor lá de fora, lendo um livro, beleza? Você coloca no papel o que você considera ser a oração. Qual a importância da oração? Coloca no papel, escreve no papel aí. Aí, escreve só coisa maravilhosa, oração, falar com Deus, do universo, conversar com Ele, o Deus que me ama, todo poderoso, aquele que, tudo maravilhoso. Aí ele dizia assim, agora coloca no verso da folha, qual é a sua frequência de oração? Quanto tempo você gasta com isso? E você vai ver que aquilo que você está definindo como oração, não é aquilo que você vive. No início do texto, Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O texto é demais. Consegue entender? Como é que você vai lembrar de experiências se você não produz essas experiências na sua vida, se você não vive nada? Faça isso com seus filhos também, para que eles tenham experiências com Deus. A gente tem achado que é só a gente trazer para a igreja, deixar no Kids e vai dar tudo certo. E claro que o Kids faz um trabalho maravilhoso e eu, sou fã do Kids, beleza? Eles aguentam meus filhos ali, cara. Rapaz. É que eu sou professor. Se eu pudesse, dava todos os presentes para todos eles lá. Felizmente não consigo. Mas eu abraço o pessoal. Cara, merecem todos os prêmios e tudo mais. Mas não é só isso. Você tem que gerar experiências de fé com seus filhos e valorizar essas experiências. Cara, olha só, teve algum batismo na sua célula nesse ano? Você tem que vibrar se teve. Se não teve, você chora para que tenha, até que aconteça. Foi um lugar justamente que Jesus fez o primeiro milagre da multiplicação. Cara, olha como é que Jesus é maravilhoso e misericordioso com os seus discípulos. Ele diz que os seus discípulos têm que se lembrar das experiências que eles tiveram com Ele, das experiências de multiplicação. Jesus ajuda-os a recordar e Jesus leva os seus discípulos para o lugar de início, onde tudo começou, a primeira multiplicação em Betsaida. Nesse lugar, um cego vai ser curado em 2 etapas. Provavelmente os discípulos precisavam ser curados da sua cegueira, tinham olhos e não viam, até que a visão deles fosse completamente restaurada. Pela tua palavra santa e maravilhosa, obrigado por tudo que você faz. Senhor, que privilégio andar na tua presença, Pai. Não há nada que se compare ao teu grande amor,
a tua santidade, a tua beleza, a tua perfeição, a tua glória, a tua bondade, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de te conhecer, de ver outras vidas sendo transformadas pela atuação do teu Espírito Santo. A gente já viveu tantos milagres do teu lado, Senhor. A tua palavra diz que coisas maiores seriam feitas em teu nome, e nós vimos, Senhor. Nós vimos multidões se converterem, Pai. Famílias restauradas, casamentos, filhos convertidos, aqueles que eram impossíveis, hoje proclamando o seu nome e te servindo. Nós vimos você transformando pessoas miseráveis em pastores do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que você fez. Obrigado por quem você é. Faz com que os nossos olhos, os nossos ouvidos não estejam desatentos, Senhor. Faz com que o nosso coração não esteja adormecido, amortecido, Senhor. Em nome de Jesus, desperta o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para que a gente possa viver de modo digno do teu glorioso Evangelho. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém. A sua vida, ninguém teria poder para isso, mas que Ele mesmo daria a sua vida pelos seus amigos. Nessa noite de traição, em que Jesus seria crucificado, Ele toma o pão, parte o pão e diz: esse é o meu corpo partido em favor de vocês, dos meus amigos. O profeta Isaías vai dizer que Jesus, ele vai ser esmagado, e que isso é da vontade do Senhor. Contudo, agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo sofrer. Nesse lugar, publicamente, Senhor. Obrigado porque nesse momento a gente se recorda do sacrifício do teu Filho Jesus, traído, deixado sozinho, contudo feliz em toda a sua obra, Senhor. Toda a glória seja dada ao nome do teu Filho, o nome que está acima de todo nome. O cálice da nova e eterna aliança. Sempre que vocês se reunirem, vocês devem fazer isso em memória, para se lembrarem daquilo que eu fiz por vocês. O profeta Isaías descreve o sacrifício de Jesus e o sangue derramado no capítulo 53. Diante desse sangue derramado, as pessoas viravam o rosto. Um sacrifício tão cruel, tão terrível que Jesus sofreu. A gente faz isso nesse momento com o coração contrito, mas com o coração esperançoso. Em breve o Senhor virá. Amém. Seremos transformados como o Senhor é. Não mais pecaremos, não mais nos afastaremos de Deus. Nosso coração não poderá mais ser inclinado para o mal, nem endurecido. Senhor, em nome de Jesus, que nessa ceia e em todas as outras a gente esteja reclinado no peito do teu Filho, como João esteve, Senhor, naquele último dia. Que a gente se recorde da batida do teu coração, Senhor, de estar tão perto de você, de conhecer a tua respiração, Senhor. Que seja assim, Senhor. Que você abrace a tua igreja como você me abraçou há 11 anos atrás, numa ceia dessa igreja, Senhor. Amém. Que a gente se mantenha firme nos teus caminhos até a tua volta. Amém. Em nome de Jesus. Amém.